É, Tem sido um tempo muito bom, gente. Tem sido agradável, sabia? Um tempo adorável de estar servindo a Deus, de estar servindo ao Pai. E até o pastor Eliseu dando testemunho, né, da gente aqui. A gente tem coisas que a gente está vivenciando e a gente não percebe. Tem sido muito bom. Bem, nós vamos ler essa passagem, né? Esse capítulo. E eu queria te atentar para algumas coisas dentro dessa passagem. Eu queria começar falando com você de uma forma introdutória, sobre esse chamado de Jonas. Jonas, ele é chamado por Deus para poder pregar, né? Pregar, a gente pode usar esse termo, para os ninivitas. Jonas, um profeta, e se levanta para anunciar sobre Deus. E quando ele é chamado para poder anunciar sobre Deus aos ninivitas, nós sabemos o que vai acontecer. A gente pega até essa passagem, existem uns desenhos bem legais, né, bem infantil. Eu vou acabar com alguns desenhos infantis agora. E tem alguns desenhos bem infantis, bem legais, entendeu? E é uma história que a gente conhece. Jonas, ele sendo engolido ali, né, pelo peixe. Enfim, mas a bem verdade é que Jonas, ele decide não pregar aos ninivitas. Ele decide não pregar. E quando ele decide não pregar para os ninivitas, também sabemos o que vai acontecer. Ele está indo para Tarso, né? Ele está saindo, ele está fugindo da presença de Deus. O termo é esse mesmo, fugir. Isso não quer dizer que Jonas estava sendo covarde, porque algumas vezes a gente utiliza o termo de covarde, mas na verdade ele estava fugindo porque ele sabia que os ninivitas seriam salvos. Ele sabia que os ninivitas seriam salvos. Tanto é que quando chega lá no capítulo 4, aquela passagem, aquele momento da aboboreira, que nasce num dia e morre no mesmo, ele se entristece. E Deus dá uma lição para ele, né, falando a respeito, cara, você não plantou, não regou, não criou, e está chorando pela aboboreira. Imagina eu que criei, que fiz, que dei amor ao povo dos ninivitas. E aí eu acredito que ali ele consegue compreender a dimensão do amor de Deus, já no final do capítulo. Só que o mistério todo, quando eu tô estudando sobre isso, que era na intenção, né, de ministrar sobre, me salta um comentário bíblico que mudou a minha percepção nos versículos anteriores. Porque é o que eu também te indico, quando você estiver estudando a Bíblia, que se você tiver a oportunidade de abrir alguns comentários bíblicos de pessoas renomadas, ele vai te dar uma luz muito grande. E aí nesse momento, ainda nessa parte introdutória, aí nesse momento, salta algo muito grande, cara. Eu falei, meu Deus, então foi isso que aconteceu. Eu falei, gente, que loucura que aconteceu com Jonas. E a gente começa daqui. Jonas, ele diz que o problema é ele dentro do navio. Então me lance, como a gente resolve? Me lance ao mar, vai se resolver. E eles realmente fazem isso. Jonas é lançado ao mar, e quando ele é lançado ao mar,
a gente sabe o que vai acontecer com uma pessoa que é lançada ao mar. A pessoa lançada ao mar, vai vir diversas ondas sobre ele, e ele só vai sobreviver. Eu vou falar duas coisas: se ele tiver muita sorte, ou se Deus quiser que ele viva. Capítulo 2. A oração de Jonas, né? Vamos por aqui, eu vou com vocês. Preste bastante atenção, hein? Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, seu Senhor, né? O seu Elohim Deus, o seu Senhor Deus, o seu Deus. E disse: em meu desespero clamei a Yahvé e ele me respondeu. Qual o tempo do verbo clamar ali? Obrigado. Clamei a Yahvé e ele me respondeu. Então ele clamou, não foi no passado. Ok? Do ventre, e ele me respondeu, do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Ele está contando uma história daquilo que ele fez no passado. Está aqui comigo ou não? Amém? Ele está contando uma história do que ele fez no passado. Em que momento ele fez aquilo ali? Porque o intervalo ali é sendo lançado na água e o peixe. Então, que momento que ele fez isso? O intervalo é esse. É ele sendo lançado na água e peixe. A gente sabe que ele não fez isso dentro do navio. Ok? Dentro do navio a gente já sabe qual foi a conversa dele. Mas é o intervalo. Então vamos lá. E disse. Calma aí no 2, filho. Em meu desespero clamei a Yahvé e ele me respondeu. Em que momento foi esse? No intervalo. Passa por 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então a gente já consegue identificar onde ele estava clamando. Aonde ele estava clamando? Ah, tá, no mar. Ok. Passa, vamos para o 4, obrigado. Então pensei, fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? O que ele estava vendo? Acabou para mim. Morri. Agora acabou para mim. Passa para o outro. Eis que as águas todas me cercaram, até as profundezas da alma. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Aonde estão as algas marinhas? No fundo. Então ele já desceu. Está lá embaralhado com as algas já. Ele está indo, ó. Turbilhão de correnteza, eu consegui ver esse negócio. E ele, ó, está indo. Agora está todo embaralhado já nas algas. Jonas. Afundei até chegar aonde? Vem comigo, gente. Afundei até chegar aos... Onde é os fundamentos dos montes? Lá embaixo. Está lá embaixo. Lá no começo, lá das montanhas. É lá que elas começam. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram. Acabou. No entanto, tu Quem falou agora? Quem falou? Fala alto, né? Ela pensa muito alto. Ele morreu? Ai, meu Deus. O que aconteceu com o Jonas? Acabou com o desenho de Jonas. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes.
a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram, morreu. Morreu, gente. Não tem como ser diferente. Morreu. Morreu, tá, Jaqueline? Morreu. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta, meu Deus, da sepultura, ó meu Senhor Elohim. Cara, é mais sinistro do que a gente sabe. É muito mais sinistro. Ele morreu, gente. E não tem como a gente esperar de forma diferente. Por que não tem como a gente esperar de forma diferente? Porque o cara foi lançado ao mar, a gente ia esperar o quê? Que ele viesse sobreviver? Aí, toda a narrativa, tem até cena de Jonas, né, sendo lançado ao mar e o peixe engolindo ele. Claro que não. A Bíblia não fala sobre isso. Fala que ele foi lançado ao mar e ele conta tudo o que aconteceu no mar. Ele vai contando com riquezas de detalhe. E o final de Jonas é a morte. Por que Jonas morreu, gente? Tu vai falar porque ele foi lançado ao mar? Por que ele morreu? Ah, é? Ah, tá. Tudo bem. Vamos. Tem que gravar, né? Deixa. Ah, tá gravado. Tá gravado. A minha vida de volta do Sheol, da sepultura, ó Senhor Elohim. Ele trouxe de volta Jonas. Vamos para o próximo, o sétimo, por favor. Eis que quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti. É como se ele estivesse retornando já na sua oração. Ele contou o fato, e agora ele está retornando. Eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Ele está contando do ventre o que ele fez fora do ventre. O próximo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira Shesê. Essa aí não estava na minha versão não, mas tudo bem. Piedosa benevolência. Passa, antes que alguém pergunte. Passa. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Olha agora. O que prometi, cumprirei fielmente. Ué, ele prometeu o quê? Em que momento isso aconteceu, gente? Em algumas Bíblias está assim, o que eu coloquei como voto, o que eu votei, eu vou cumprir. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor Yahvé. E aí ele explica, o que prometi, cumprirei fielmente. O que ele vai cumprir? Ele vai deixar claro posteriormente, a salvação, ela vem do Senhor. Vai para o capítulo 4. A salvação não vem de Jonas. Vai para o capítulo 1. A salvação não vem de Jonas. Tanto no 1 quanto no 4, deixa entender já isso. Porque Jonas está fugindo da presença de Deus, porque ele sabe que os ninivitas seriam salvos. E isso para ele é um grande problema, porque os ninivitas matavam os profetas de Deus. Uma das maneiras que eles matavam os profetas era colocando em cima do formigueiro vivo até que ele viesse morrer. Depois esfolava, arrancava a sua pele, arrancava a pele. Isso ele fazia com quem? Com os profetas. Jonas não estava com medo de morrer. Jonas não queria a salvação dos ninivitas, porque ele achava que era Deus. Porque ele achava que era alguma coisa. Então, isso também está no capítulo 4. Ele vai dizer, depois que todos foram salvos, ele vai dizer, por isso não queria vir, Senhor. Porque eu saberia que eles seriam salvos. Mas no 2, ele morre. Mas por que isso?
Não é porque Deus simplesmente cavou a sepultura dele. É porque os caminhos de Jonas o levou à morte. A desobediência de Jonas o levou à morte. Se nós fôssemos tipificar para o evangelismo do tempo de hoje, a nossa falta de evangelismo nos leva à morte. E não apenas nos leva à morte, mas outros irão se perder, porque nós não estamos nos colocando no lugar devido, que é daquele que anuncia o evangelho. Eu sei que Jonas estava anunciando sobre Deus. Mas se nós formos trazer como sombra e como uma tipificação, nós vamos perceber que a nossa falta de entrega pode estar levando 500 mil à morte. Ou a nossa própria morte. Porque quando Jonas está lá no navio, Deus não aparece para ele e fala assim: Jonas, tu não vai mesmo, né? Vai morrer. Toda a narrativa do navio estava levando Jonas para a morte. Toda a narrativa. Eu lembro de um dos testemunhos que eu vi do Moody, que ele fala que ele está também num navio. Tem um filme sobre ele bem legal, dá para você ver. Ele está no navio e ele fala que, com Deus, eu não quero mais não, Senhor. Quero mais não. Me leva daqui, eu não quero mais não. Chega de evangelizar. Chega de evangelizar. O navio entra numa turbulência gigante e iria afundar. E ele percebe que a oração, o que ele estava pedindo de parar de evangelizar, levou a ele a estar passando por aquela circunstância ali. Aí o filho dele, aí de repente ele vai para um canto no navio, ele se ajoelha, se arrepende e fala: Deus, eu vou continuar pregando. E o filho dele que estava desviado mesmo, vê ele orando dessa forma. E o filho dele volta para Jesus, porque ele viu que através da oração do pai dele, a força da tempestade parou. Ele viu: Deus ama muito meu pai. Deus ama muito meu pai. É porque você não consegue perceber o que está no entrelinhas da tua vida. Se você estivesse percebendo o que está no entrelinhas da sua vida, você não pararia, você não desistiria, porque vai muito mais além de você mesmo. Existem pessoas que estão te cercando, te assistindo. Existem pessoas que ainda vão ouvir da palavra que vai sair da sua boca. E eu não sei qual o número dessas pessoas, mas para Jonas naquele tempo era mais ou menos umas 500 mil pessoas. Exatamente. Ele começou a enxergar Deus, John Wesley, de uma maneira diferente ali com os moravianos. Os caras estão indo se entregar à morte. Então, nas nossas vidas, ela precisa de um sentido de Deus. Não é apenas aquilo que nós pensamos ou estamos sentindo agora, mas a gente precisa de um sentido, de uma direção, de uma vontade de Deus para as nossas vidas. Senão a gente pode ver se embaralhando em meio às algas, sem saber o que fazer. E de repente nos sobe um clamor de que: Senhor, será que nunca mais eu vou ver a tua presença? Foi o que Jonas falou. Será que nunca mais nós vamos estar na presença dele? Será que nunca mais? Porque às vezes para nós, há tanto tempo que nós estamos parados, há tanto tempo que a gente não se doa mais, que a gente não sabe nem se a gente consegue voltar naquele lugar. Se a gente consegue viver aquilo que a gente viveu antes.
Alguns vão dizer, não, acabou o tempo, cessaram os dons, não há mais cura, não há mais a profecia. Isso tudo foi para aquele tempo. Desculpa quem quer viver parado. Pessoas que já estão mortas espiritualmente há muito tempo, embaralhadas ali em meio às algas, afundando no oceano profundo, e não conseguem mais ver solução alguma, simplesmente porque desistiram. O que Jonas estava fazendo ali não era apenas fugir. Jonas não estava sendo um covarde em si, mas Jonas tinha desistido do seu chamado. Se nós desistimos do nosso chamado, então para que nós servimos sobre essa terra? Se nós desistimos do nosso chamado, nós estamos fazendo o que aqui? Porque se desistimos do nosso chamado, Deus então pode nos levar. Porque não há mais sentido. E Deus tem preparado para você lá um bom lugar. Mas Deus quer contar contigo hoje. É agora, nesse momento, nesse instante, é que Deus quer contar contigo. O Senhor quer que a gente se levante e vá pregar aos ninivitas, sim, a esses que matam profetas, sim, a esses que esfolam profetas, sim, a esses que não estão dando ouvido, a esses que não querem. É por isso que existem pessoas morrendo no mundo islâmico, porque estão ouvindo Deus. Não, elas não estão em pecado, elas estão ouvindo Deus. E inúmeras pessoas estão com a sua vida totalmente transformada por causa da morte dessas pessoas. Elas não morreram no sucesso, elas morreram debaixo da vontade de Deus. Elas não morreram anunciando de cima de um púlpito ou de um altar. Elas morreram profetizando e falando do amor de Cristo até a sua morte. E ficou marcado, está marcado na vida deles. Está marcado na vida deles. Eles nunca mais vão esquecer tais profetas. Não tinha como eles esquecerem de Jonas, o homem que foi lançado na areia do mar, lançado na terra já na areia ali, ou próximo à areia, por um peixe. O peixe não matou Jonas, gente. O peixe salvou Jonas. Então Deus envia o peixe para tirar Jonas do fundo do mar. E agora ele vivo no ventre do peixe, ele está clamando ao Senhor e fala: Senhor, eu vou cumprir o que eu prometi. Em algum momento da história de Jonas, ele deve ter falado com Deus: eu vou responder o teu chamado. Eu vou fazer o que o Senhor tem falado comigo. E ele, naquele momento, ainda dentro do ventre, falando com Deus, Deus o ouve. Ah, tu vai fazer? Então vamos começar pelos ninivitas. Vamos começar por aqueles mesmos que você não quer. Existem pessoas que a gente não consegue ver salvação, porque a gente está olhando com os nossos próprios olhos. E já o condenamos. Porque a gente não consegue ver salvação. Mas entenda, gente, não tem a ver conosco. A gente canta isso, a gente prega isso, nós falamos disso, que não tem nada a ver conosco. Nós não somos Deus. É Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que cura. Esse é o trabalho dele. E o nosso, anunciar o Evangelho. Esse é o nosso. A toda criatura, e de fazer discípulo de todas as nações. É de todas as nações. Não são alguns, não é algumas pessoas, não são aqueles que a gente pensa que, esse merece. Existem pessoas que passam por nós, o que a gente conhece, que a gente fala assim: olha, essa pessoa só falta Deus na vida dela, de tão boa que ela é.
mas talvez dentro dela está um turbilhão de emoções, e de pecado, e de falta de liberar perdão, e de pessoas que ele mesmo não perdoa e também não é perdoado, e você não sabe como está lá dentro, mas dentro, de fora a gente está pensando assim, só falta Deus para ela. E às vezes as pessoas que se firmam é aquelas que estavam mergulhadas na prostituição, nas drogas, nos vícios, nas ruas, porque a gente não conhece dentro das pessoas. Nós não conhecemos dentro das pessoas. Nós não conhecemos. Mas Deus sabe. Ainda que a gente venha pregar para essas pessoas e elas não venham herdar a salvação, mas nós fizemos a nossa parte. Nós fomos lá e entregamos a nossa vida por elas. E você talvez fale assim, mas aí isso é em vão. Então Jesus fez um trabalho em vão, porque Jesus entregou a sua vida e muitas pessoas não o recebem como Salvador. Então ele fez o trabalho em vão? Não, ele fez o que era necessário a ser feito. Ele tabernaculou. Ele andou sobre nós. Estava no nosso meio. Nos ensinou a palavra, nos ensinou o Evangelho. E aqueles que o receberam, amém por isso. Mas a grande maioria disse, crucifica-o. Então foi em vão o que ele fez? Não, não foi em vão, também não tem sido em vão o que nós estamos fazendo. Esse meio tempo eu conheci pessoas que deram a vida em vilarejo por 3, 4, 5 anos para não ganhar uma alma. E quando ganhou uma alma, a história do vilarejo mudou. E se ele tivesse desistido no primeiro ano? E se tivesse desistido no segundo ano? E se tivesse desistido no terceiro ano? Porque eu não estou vendo Deus fazer nada. Quantas pessoas que têm recebido uma palavra nossa, mas você não está vendo mudança, porque a gente não precisa ver nada. Nós não precisamos ver nada. O que está acontecendo dentro dela é suficiente. O que está acontecendo dentro dessa pessoa é o suficiente. A mudança, a transformação que está vindo de dentro para fora é o suficiente. Não é necessário a gente enxergar alguma coisa. Não, não é necessário. O que é necessário? Cumprir a vontade de Deus. É para Nínive, homens que são matadores de profeta, então é para lá que eu vou. Porque isso é necessário. Ainda que nós venhamos viver aqui pouco tempo de vida, mas viver o suficiente para fazer a diferença, porque Deus nos chamou e nós respondemos o seu chamado. E nós respondemos o seu chamado. Quantos profetas morreram tão cedo, mas responderam o seu chamado? É porque a gente pensa que o nosso tempo aqui é o fim, mas não é o fim. Não é o fim. Viva intensamente com a sua casa, viva intensamente no seu serviço, viva intensamente com os seus amigos, com a sua família, mas viva intensamente com Deus. Não meça esforços. Viva intensamente com Deus. Jonas, ele vai clamar, vai voltar à vida, vai voltar à vida. Coloca para a gente, por favor, Mateus, capítulo 12. Se você ainda tiver dúvida que ele morreu, acho que a gente resolve agora. Mateus 12, versículo 39.
Os fariseus, os líderes religiosos estavam pedindo sinais a Deus. Ele vai dizer o seguinte: você quer um sinal? Ok. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. 40. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que está tipificando? Qualquer teólogo vai falar a mesma coisa. O que está tipificando? A morte, o quê? A morte e ressurreição de Cristo. Tem alguma dúvida que ele morreu? E a gente sabe agora até que rolou 3 dias. Ao ponto de trazer como sombra a referência de Jonas sobre a sua morte e ressurreição. Não é que Jonas foi um profeta ruim. Pega a visão agora, gente. Jonas foi um profeta sincero. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não expressa o que está aqui dentro. E a gente passa para as pessoas algo que nós não somos. Jonas, ele deixou claro isso. Muito claro. Que ele não queria, não é que ele não acreditava, ele não queria a salvação dos ninivitas. Depois de tudo que ele passou, ele ainda falou: eu sabia que eles seriam salvos. Ele ainda tinha esperança deles não ouvirem Deus. Mas quando toda a nação se converte ao Senhor, eu sabia que eles seriam salvos. Não tem como resistir ao amor de Deus. Por que Deus está usando Jonas? Porque Jonas, apesar de tudo, ele sempre foi sincero com Deus. Ele sempre se expôs. Ele se colocou como ele realmente era e como ele se sentia. Nós precisamos atentar para isso para os dias de hoje. Porque inúmeras vezes a nossa ministração, a nossa pregação, o nosso evangelismo, ele falha porque a gente está tentando parecer o que nós não somos. Por que eu te falo isso? Porque as maiores conversões que você vai ver são pessoas que se basearam na sua vida. Que olharam: olha, eu quero ser crente como ele. Eu quero ser cristão como ele. A uma pessoa eu disse isso, que foi o Zé lá atrás, alguns conheceram. E eu falava: olha, eu quero ser cristão como o Zé. Eu quero ser cristão como ele. O cara alegre, para cima. Os cristãos eram tudo quadradão, não fazia nada. E o menino era alegre para cima. Hoje um velho, cheio de cabelo branco, né, Marco? Não, sei lá. O Zé, amoroso toda a vida, cara. A gente jovem, ele é amoroso toda a vida, para cima. Eu quero ser, se eu for cristão, eu quero ser como ele. O nosso testemunho, ele prega muito. Só que quando nós não somos transparentes, as pessoas conseguem perceber que você não é transparente. As pessoas conseguem perceber que você não é de verdade. As pessoas conseguem perceber que existe uma máscara ali. As pessoas conseguem perceber isso. E isso é notório. Pelo menos para a grande maioria das pessoas que são cristãs. Existem pessoas que a gente não quer chegar perto. Não quer chegar perto por quê? Porque não é um exemplo. Então não quero andar com ele.
Existem pessoas que a gente simplesmente não quer estar perto, mas são cristãos. Mas com um testemunho muito ruim. Pessoas que simplesmente não são verdadeiras. E os frutos que acabam gerando, eles acabam se perdendo. Pessoas que, debaixo de um discipulado, que não tem verdade. A gente vê isso por aí, gente. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, o pregador falou assim: já não existe. Ele não falou já não existe, ele falou: olha para a igreja, aonde os pastores são mestres, e olha para a igreja onde os pastores são itinerantes. A igreja dos itinerantes lota, filho. É abarrotada. Se você quiser, eu dou mais umas meia dúzia de grita aqui. Só não digo para você que eu dou um mortal aí para baixo, porque vai ser mortal mesmo. Ah, vai ser, Rafa. Mas se tu quiser, eu corro isso tudo aqui, gente. Se tu quiser, a gente roda aqui, a gente faz o que tem que ser feito aqui, se quiser. A gente sabe fazer isso. E não é que a gente, não queira, isso não é de Deus, não. É porque, simplesmente, a gente sabe aonde, naquele momento, tem situação que a gente não aguenta mais. Então a gente corre, a gente pula, abre a porta, sai correndo lá fora, cuidado com o carro, volta de novo, entendeu? Tudo bem, não tenho nenhum problema com isso. Mas algumas pessoas vivem disso. Jonas não vivia disso. Jonas morreu. Mas eu queria que você lembrasse que Deus envia um peixe. Quem viveu isso? Quem viveu isso? Olha o amor de Deus por esse cara. E leva Jonas até próximo de Nínive. Quem viveu isso, mano? Me conta um. Era um homem sincero, um homem com seu coração quebrantado, transparente, verdadeiro. Deus sabia como era Jonas. E no final, se você percebe no capítulo 4, a boboreira não tem nada a ver com a mensagem. Claro que não tem nada a ver, porque a boboreira é para Jonas, não é para os ninivitas. A boboreira é para Jonas. E quando ele é ministrado com a boboreira, ele se converte, creio eu. Ele entende o amor de Deus, o quanto ele é muito mais significativo e que não tem a ver com ele. Tu nem criou isso daí, Jonas. Está chorando por quê? É Deus colocando Jonas no lugar dele. Mas Deus o amava. É por isso que Deus vira e mexe, está nos colocando no lugar que a gente deve estar. Porque Deus nos ama. O Senhor nos aprisionou nele de uma tal forma que a gente simplesmente para de resistir e aceita a escravidão. Eu sou escravo. Acabou, é isso que a gente quer. Aí as pessoas vão falar: não, mas não é bem assim. Talvez não seja para você, mas para mim é assim. Eu sei o que Deus tem feito, o que Deus fez, o que Deus tem feito e o que Deus quer fazer com a minha vida. E eu não posso mais ficar resistindo ao seu chamado, porque, mas é muito complicado, mas isso aqui é difícil. Não, eu tenho que entregar mesmo. Eu tenho que entregar mesmo. E Jonas vai fazer isso muito bem, com a sua sinceridade. Até no final eu sabia, Deus, eles iam se converter.
Deixa Deus tratar com você, deixa Deus plantar e deixar crescer a boboreira e depois matar ela de novo. Deixa Deus fazer isso contigo. Porque quanto mais Deus tratar conosco, é o sinal de que Ele nos ama. A própria palavra vai dizer isso, que Deus ele só vai disciplinar quem Ele ama. E essa é a grande verdade. As pessoas que quando a gente fala assim, cara, na boa, deixa pra lá, deixa esse negócio seguir aí, é porque esse amor está esfriando. Agora, quando a gente continua disciplinando, e a gente indo, e buscando, e falando, e tentando orientação, e a gente apanhando muito, ainda é o sinal que essa pessoa está sendo amada por nós mesmos e por Deus. E isso é bom. E isso é bom porque uma hora essa pessoa ela vai ceder, ela vai ouvir Deus. Mas quando Deus entrega essa pessoa aos seus próprios pecados, Romanos capítulo 1, quando ele entrega a sua própria vontade, aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos, aí não tem mais jeito não, gente. Aí não tem mais jeito não. Mas quando o Senhor está nos colocando contra a parede, permanece. Deus continua te amando. Deus continua te amando, cara. Deus continua nos amando, gente. Deus investiu muito em nós, gente. Investiu pesado na nossa vida. Ele não vai deixar uma ida para Tarso a gente se perder, ainda que Ele deixe a gente morrer, para que Ele possa ressuscitar, para que a gente possa de fato cumprir. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Como nós falamos pela manhã, Deus ele abre estrada no deserto e coloca rios no ermos, nos lugares áridos. Por quê? Porque Ele pode fazer. Acabou. Ele pode fazer. Ele poderia ter mudado tudo ainda dentro do navio, se Ele quisesse. Mas Ele vai deixar, Jonas ir até o fim. Até o fim. É quando Ele clama que a salvação vem. Ao ponto do próprio Yeshua dizer: o único sinal que eu vou deixar para essa geração é o sinal de Jonas. E logo depois ele vai acontecer o que com Yeshua? Vai morrer e vai ressuscitar. E vai ressuscitar. Deus sabe o que está fazendo, gente. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Amém? Nós vamos louvar, Toninha.